Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui reunidas novamente para trazer um tema direcionado por Deus em nossos corações. E eu queria deixar alguns versículos a respeito que o nosso Deus ele é um Deus eterno, um Deus zeloso, um Deus que nos ama. Por isso, eu queria deixar primeiramente Isaías capítulo 40, do versículo 28. O Senhor nos ensina assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Então nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus eterno, um Deus zeloso, um Deus que está cuidando de nós, um Deus que está atento a tudo que está ao nosso redor. Se está atento nas nossas atitudes, no nosso agir. Então, irmãos, nós temos que ter uma vida de fidelidade ao Senhor, uma vida em que realmente o nosso coração está firmado em Cristo. Outro versículo que eu queria deixar era Provérbios, capítulo 8, do versículo 17. O Senhor nos ensina assim: amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. O Senhor está nos dizendo que quem busca o Senhor de todo o coração, o Senhor ele está ali à disposição. Por isso, irmãos, quando a gente nos dispõe a buscar ao Senhor na madrugada, onde todos estão dormindo, onde nós deixamos o nosso eu, deixamos a nossa carne para buscar ao Senhor, o Senhor está atento à nossa oração. O Senhor ele está vendo o que nós estamos fazendo. Por isso, isso é amar, irmãos, a Deus de todo o coração. Por isso, o nosso Deus, ele diz: eu amo os que me amam, porque o nosso Deus, ele conhece os corações e conhece a mente, e conhece principalmente a intenção. Por isso que a nossa vida ela tem que ser verdadeira diante de Deus, porque não escondemos nada do Senhor. Outro versículo que eu queria deixar é 2 Samuel, capítulo 7, versículo 9, que diz assim: sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. O Senhor nos ensina que quando nós temos um compromisso fiel com Deus, quando nós temos uma vida de verdade diante de Deus, o Senhor nos livra de todo o mal, de todo o inimigo, de toda a armadilha do inimigo. Então, quando nós temos realmente um compromisso com o Senhor, um coração sincero, o Senhor vem e dá um escape, o Senhor vem e nos tira dessas situações difíceis, dessa armadilha do inimigo. O Senhor nos dá estratégias para vencer todo este mal neste mundo, porque somos a diferença neste mundo. Somos a luz. Então, o nosso Deus, ele ama quem ama ele, quem tem compromisso com ele. Assim, quando Deus ele vê o nosso coração, ele vê nossa atitude, o Senhor nos dá estratégia, o Senhor nos tira de toda essa situação, nos dá um caminho limpo, um caminho vencedor, porque o nosso Deus é um Deus vitorioso, amém? E outro capítulo que eu queria deixar é no livro de 1 João, é a carta de João, 1 João capítulo 4, do versículo 19. O Senhor nos diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, irmãos, quem escolheu a nós foi Jesus. Não é nós que escolhemos a Deus. Deus escolheu primeiramente a nós. Então, muitas das vezes as pessoas falam assim: eu que escolhi a buscar o Senhor, eu que escolhi a crer em Deus. Não. Primeiramente, Deus escolheu você. Por isso que o seu coração é voltado para Jesus. Porque Jesus escolheu você antes da fundação do mundo, assim como dizem Efésios. Por isso, nós, irmãos, somos dependentes de Cristo. Porque tudo vem e provém em Deus. A salvação é do Senhor, a misericórdia é somente de Deus. Por isso, o Senhor nos amou primeiro. Não é nós que amamos a Deus primeiro. O Senhor que nos amou, nos separou, nos chamou, nos escolheu. E nós estamos buscando ao Senhor. Pela graça e misericórdia do Senhor pelas nossas vidas. Por isso, o nosso empenho, a nossa vida, ela tem que ser realmente firmada em Cristo. Porque se o Senhor te escolheu, se você está ouvindo esta palavra, se você tem esse interesse em se aprofundar mais na palavra do Senhor, você é um escolhido do Senhor, você é separado de Deus. Então honre e entenda que Deus te escolheu primeiro e não você é Ele. Deus, Ele nos escolheu e nos separou, muito antes mesmo da gente
existir. Por isso é um privilégio grandioso em nossas vidas. Outro versículo também que é continuando em 1 João, as cartas de João. 1 João, capítulo 4, agora versículo 10, que fala assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Por isso, irmãos, além do nosso Deus nos escolher, o Senhor nos deu Jesus, o Filho, o único Filho dele, para que hoje nós venhamos a ter a salvação. E muitas das vezes a gente não dá esse valor, porque a gente não presta atenção nas Escrituras. Porque quando nós realmente lemos as Escrituras, nós entendemos o valor que é a salvação para nós. Mas, pela graça, recebemos a Jesus. Então, o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pagou o preço por amor a nós. Por isso, nós temos que valorizar a cada dia ao nosso Deus, o verdadeiro Evangelho, que é o Senhor Jesus. Amém? E o outro versículo, esse é o penúltimo que eu quero deixar, que é em 1 João também, mas é o capítulo 3, versículo 1, que diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, somos privilegiados, porque somos reconhecidos pelo nosso Deus como filhos, entendeu, irmãos? Por isso nós temos que valorizar isso. O amor do Senhor é inexplicável por cada um de nós. E o que a gente às vezes faz, muitas das vezes nós todos fazemos, é ser ingratos, é não entender o valor que o Senhor fez por amor a nós, não valorizar a vida que temos, que o Senhor tem nos concedido, a salvação, e não valorizar o chamado, o que o Senhor está nos ensinando. Por isso que nós venhamos a abrir a nossa mente e valorizar o que o Senhor fez por amor a nós, o que o Senhor ele está nos ensinando, amém? E por último, antes de passar a palavra para minha irmã completar, eu queria deixar em Salmos, capítulo 136, do versículo 1 apenas. Diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Por isso, irmãos, temos que entender que o amor de Deus ele é eterno, dura para sempre. O nosso Deus, ele é eterno, dura para sempre. Nós, irmãos, nós é pela misericórdia de Deus. Por isso que nós venhamos a ter uma vida com Cristo, assim, com o coração realmente firmado em Deus. Porque é pela misericórdia do Senhor que nós estamos vivos. Nós não sabemos o dia do amanhã. Nós não sabemos daqui 1 hora, daqui 30 segundos, o que vai acontecer com a gente. Mas ao nosso Deus, ele é eterno, nós sabemos, porque a palavra de Deus está escrita assim. E nós temos que ter uma vida preparada diante de Deus, porque nós não sabemos o dia do amanhã. Mas nós temos que valorizar a salvação a cada dia, com as nossas atitudes, com a nossa vida, amém? Agora eu vou passar para minha irmã, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês. Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Com a paz do Senhor? Eu vou deixar 3 capítulos para vocês, falando sobre o amor de Deus e sobre a plenitude de Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, eu vou ler para vocês Lucas, capítulo 15, versículo do 11 ao 24. Nessa passagem, Jesus fala sobre a parábola do filho pródigo, que disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu para eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
faze-me como um dos teus jornaleiros, que seria servos, né? E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-se o pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, vestiu-lhe e pondo-lhe um anel na sua mão e alparcas nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai, e o comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e se foi achado. E começaram a alegrar-se. Vou parar por aqui, irmãos. Então, o que Deus quer nos dizer com essa parábola que Jesus Cristo ele falou naquela época, né, para as pessoas? Aqui está falando que muitas vezes nós, que somos filhos de Cristo, nós deixamos de querer viver as coisas de Deus para viver as coisas do mundo. E só que as coisas do mundo, elas são passageiras, elas não são duráveis. As coisas de Cristo são duráveis, mas as coisas do mundo são passageiras. E às vezes, muitas vezes, nós deixamos de estar na presença de Deus, nós deixamos os caminhos do Senhor para viver essa vida do mundo, essa vida que supostamente parece ser tão maravilhosa, mas no fim, o fim dela é a morte. E quando nós percebemos, né, o que nós fizemos, nós voltamos a Deus, achando que a gente vai ser tratado como servo para Deus. A gente às vezes tem medo de voltar para Deus, achando que Deus não vai nos perdoar, que a gente já está condenado, que a gente já está destinado a ir para o inferno, porque a gente fez isso, aquilo outro. Só que Deus, Ele nos ama, irmão. Ele pagou um alto preço na cruz por nós. Então, Ele nos vê não como servos ou como aquele que pecou e abandonou, não. Ele vê como um filho que se perdeu e que agora está em busca de viver uma nova vida. E Ele sempre nos ama e sempre nos amou. Ele nunca vai deixar de nos amar. Ele nunca vai deixar de nos acolher. Mesmo nós estamos com esse espírito dentro de nós, achando, ou muitas pessoas falam para nós, não, agora você não vai ter mais salvação, agora você tem que ser isso e aquilo. Não, irmãos. Nós fomos chamados para ser filhos de Cristo. Deus pagou um alto preço pela nossa vida. Então não deixe que as coisas do inferno, as coisas desse mundo, o diabo, ele venha falar que você não tem mais solução, que a sua vida não tem mais chance, porque o amor de Deus, ele é eterno. Nosso Deus, ele não muda, e o amor dele nunca muda, ele nunca falha. A gente é falho, a gente faz coisas erradas, mas Deus não. Deus, ele é fiel, ele não falha, ele é sempre o mesmo, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Não houve Deus antes dele e depois dele nunca haverá. E o amor de Cristo é tão grande pela nossa vida, tão grande, que quando nós oramos para Cristo, principalmente uma oração de arrependimento, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ele geme com gemidos inexprimíveis para falar para Deus, transmitir a nossa oração como Deus merece. Porque Deus merece toda a honra e toda a glória, irmãos. Então não se acha que só porque você teve uma vida ou teve um passado, que isso te afastou de Cristo, não. Porque o amor de Deus, ele não falha. Então, se você está longe do caminho do Senhor, ou se você está pensando em desistir, não pensa isso. Porque Deus nos chama para ser filhos, Deus nos ama. Deus está te chamando nesse momento para voltar a casa. Porque Deus, ele quer fazer uma grande festa. Quando um filho, ele volta aos caminhos do Senhor, ou quando um filho perdido que ainda, como diz, aceitar, mas você não aceita Cristo, você reconhece Cristo na sua vida, você não aceita Cristo na sua vida, você reconhece, porque na palavra fala, não é vós que escolheis a mim, mas é eu que escolhi a vós. Então, se você reconhece Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, é porque Deus escolheu você para isso. Então, amado, se você está longe dos caminhos do Senhor, ou se você está desviado,
ou se você ainda não conhece a Cristo e quer aceitar esse Cristo como suficiente Salvador, faça uma oração de arrependimento, peça perdão a Deus e reconheça Ele como seu único e suficiente Salvador, que Deus, Ele vai te receber de braços abertos, como esse pai recebeu esse filho. Ele espera receber você na glória. E quando alguém ele confessa ao Senhor Jesus Cristo, há uma festa no céu, há festa, porque a sua alma está salva e você voltou aos braços do Senhor Jesus. E eu queria também deixar o capítulo de Isaías 49, o versículo que eu vou ler é do 13 ao 15. E assim fala, né? Versículo 49, que fala: o servo do Senhor é a luz dos gentios. Então vamos lá, 13. Exultai aos céus e alegrai-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, e do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus, Ele nunca se esquece de nós, mesmo que as pessoas nos desamparem, mesmo que as pessoas nos frustrem, mesmo que as coisas não dê certo, mesmo que a figueira seca, mesmo que a vide não haja fruto, todavia me alegrarei no Senhor, porque Deus, Ele não se esquece de nós, Ele permanece o mesmo. Na palavra fala: dos seus pecados eu não me lembro, eu apagarei todas as suas transgressões, porque Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, como a minha irmã leu no último capítulo de Salmo 136, né? Que fala, louvai ao Senhor porque a sua benignidade, o seu amor, a sua bondade, ela dura para sempre. Porque o Senhor, Ele nunca se esquece de nós. Ele jamais se esquece daqueles que Ele criou. Nós somos a criatura de Cristo, gente. Mesmo que nossa mãe, nosso pai, as pessoas nos magoem, nos desamparem, Deus, Ele jamais nos desamparará, Ele jamais nos magoará, gente. A gente vê bastante pessoas que deixaram de servir a Cristo por causa de pessoas, mas não por causa de Jesus. Gente, não deixa de servir a Cristo por causa de pessoas, porque nós, seres humanos, somos falhos. Falhamos. Eu falho, você falha, todo mundo falha, gente. Mas Deus jamais falha e Ele jamais esquece de você. Mesmo que você vire as costas, mesmo que até um momento você se esqueça de Deus, Deus jamais se esquece de você e jamais te abandona. Agora, para terminar, eu queria deixar em Isaías 43, eu vou ler do versículo do 1 até o 13. Que fala assim, né? O capítulo 43 de Isaías fala: só Deus resgata Israel. Vamos lá, então. Então tá. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, eu te amei. Pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que creem para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei povos cegos que têm olhos, e surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto? Fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça e se diga: verdade é. Agora vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois a minha testemunha, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem pedirá? Então, irmãos, não há inferno,
não há potestade, não há principados, não há o que for que possa impedir o agir de Deus, porque agindo o Senhor Jeová, quem pode impedir? Quem pode mudar a história? Porque Ele te formou, Ele te escolheu, Ele te salvou, Ele te fez. Aqui ele fala, trazei os povos cegos que têm olhos e os surdos que têm ouvidos. Aqui tá falando de pessoas, não de pessoas que não conseguem enxergar por alguma deficiência, não. Tá falando de mim e de você, que enxergamos, que vemos as coisas de Deus, mas não cremos. Porque espiritualmente, irmãos, o nosso olho tá tapado com uma escama espiritual. A gente ouve a palavra do Senhor, a gente ouve as coisas do Senhor, mas a gente não se arrepende, a gente não aceita, porque nossos ouvidos tá com uma cera espiritual. Mas Deus, Ele tá tirando toda a escama dos nossos olhos, toda a cera dos nossos ouvidos, tá quebrantando nossos corações, para que possamos aceitar Jesus nesse momento, porque possamos declarar que o Senhor é Deus, porque, como diz, nós não aceitamos Cristo, é Cristo que nos aceitou, que nos escolheu, que nos fez, que nos salvou, e pela eleição em Cristo Jesus, nós já somos salvos. Então, amados, declare nesse momento que Cristo é seu único e suficiente Salvador. Arrepende dos seus caminhos, muda a sua atitude, transforma o seu coração, porque a vida de Cristo está perto. E Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando e Ele não tem prazer na morte de ninguém, do ímpio e de ninguém. O único prazer que Jesus tem na nossa vida é do arrependimento e a salvação, que é uma graça que nós não merecemos, mas nós ganhamos por amor a Deus, porque Ele nos amou, porque o amor de Deus é infinitamente mais. E as coisas que Deus tem para nós é infinitamente mais do que pensamos e imaginamos e pedimos, porque Deus, Ele nos ama. Ele sabe qual é o melhor para nós, irmão. Ele sabe qual é o nosso fim. A nossa vida já está escrita por Deus. Então, amados, que possamos amar o Senhor de todo o nosso coração, alma e entendimento. E você que está longe do caminho do Senhor, ou que ainda não declarou que o Senhor é o seu Deus, o seu Senhor, declare isso nesse momento, irmão. E que você seja salvo e reavivado e transformado pela palavra do Senhor, tá? É o que eu venho deixar para vocês. Porque, né, como diz aquela música da Nive, né? Tu és o mesmo para sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã porque Deus é a nossa alegria, Deus é o nosso sol, Deus é a nossa manhã. Amém? Amém, glória a Deus. E irmãos, o Senhor estava me tocando para deixar um último versículo, que é o versículo do tema desse vídeo, que é em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que o Senhor nos diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso, irmãos, o nosso Deus, Ele é eterno. Ele é o nosso Deus todo-poderoso, não há outro Deus além do nosso Deus. E também o Senhor me tocou, irmãos, para deixar o apelo para quem quiser no final aceitar Jesus. Eu vou estar falando e trazendo para vocês. Bom, irmãos, quem quiser fazer o apelo, quem entendeu que a volta do Senhor está próxima, quem entendeu, na verdade, o verdadeiro amor do Senhor por cada um de vocês, por amor a nós, o nosso Deus, quem quiser fazer oração aceitando a Jesus como o único e verdadeiro Salvador, Jesus Cristo, das suas vidas, feche os seus olhos nesse momento e eu vou estar fazendo uma oração e vocês repetem no corações de vocês, assim, da maneira que vocês quiserem, porque o nosso Deus, ele sonda os nossos corações, ele sonda a nossa mente. Então, se você quiser orar junto, se você quiser orar no pensamento, fica à vontade, tá bom? Então, eu vou fazer a oração. Amém. Senhor Jesus, Pai Celestial, nesta hora eu agradeço o Senhor, porque eu creio que eu sei que o Senhor me libertou e que o Senhor morreu na cruz para me dar a salvação. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, que eu possa, Senhor, andar nos seus caminhos a partir de hoje. Eu creio no teu nome, eu creio em ti, Senhor Jesus. A partir de hoje, eu quero andar na tua presença, Senhor Jesus. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu quero te servir e quero andar nos seus caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor, Ele venha restaurar a sua vida, que o Senhor, Ele venha encher a tua vida do Espírito Santo de Deus. E depois desta palavra, irmãos, se sintam abraçados pelo Espírito Santo de Deus, sinta abraçado por nós, porque é uma festa no céu. Se você que orou junto, que aceitou Jesus, entenda que a tua alma
é uma grande maravilha, é uma grande bênção para o nosso Senhor. O Senhor está te chamando, assim como disse a minha irmã. Irmãos, nós temos que nos preparar para a volta do Senhor. Nos preparar não com medo do Senhor voltar e nós irmos para o inferno. Não, a gente tem que estar preparado para encontrar com Cristo, que é a melhor coisa desse mundo. Porque tudo que está nesse mundo é passageiro, nos decepciona, nos machuca, nos faz ter atitudes que machucam o próximo. Por isso, nós temos que estar preparados com alegria, com amor, para encontrar Cristo nos ares. Por isso, você que, irmãos, que orou junto, que entendeu que só o Senhor é Deus, não há outro além do nosso Deus, assim como dizem em Hebreus, que o Senhor ele é eterno e para sempre, o Senhor te chama. Entenda que se essa palavra está chegando em você, que você é um privilegiado e amado por Cristo Jesus. Por isso, aceita o Senhor. Viva para Deus, entenda que a partir dessa oração que você fez junto comigo, o seu nome já está escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Eu creio e nós oramos juntos que o Senhor ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, que já está cuidando de nós, está nos direcionando a ser pessoas melhores. Por isso, entenda que viver para o Senhor não é viver com medo, e sim viver com alegria, viver em um mundo, irmãos, que é totalmente fora disso aqui. Por isso que quando a gente vivemos para Cristo, é outra realidade. Por isso que nós somos a diferença. Por isso que Cristo ele fala que somos a diferença nesse mundo. Porque nós não nos encaixamos com nada desse mundo. Nada nos agrada. Só Cristo, porque nós somos de Cristo. E, irmãos, queria também deixar uma palavra que muitas das vezes as pessoas falam assim, você é escolhido, você tá no céu. Entenda que o céu não é para o escolhido, não é para escolhidos, o céu é para quem quer estar no céu. A salvação não é para o escolhido, a salvação é para quem quer a salvação, é para quem quer Cristo. Entenda que o céu, irmãos, não é para quem você vai para o céu só porque isso ou aquilo. Não, porque as minhas obras é isso ou aquilo. Entenda que o céu não é para quem, irmãos, fica falando, é para quem realmente quer estar no céu, quer estar com Cristo. Porque é fácil a gente falar, eu vou para o céu, fulano vai para o céu. Mas, irmãos, nós temos que querer ir para o céu. Querer. E o querer, irmãos, vem de uma vida com Cristo. Por isso que eu falei do medo, porque muitas pessoas têm medo da volta de Jesus, têm medo do que vai vir. Mas nós não temos que ter medo, nós temos que querer estar com Cristo, e isso é a grande diferença. Por isso, queira estar com Cristo, não por medo de ir para o inferno, e sim por amar a Jesus Cristo. Amém? Por isso, a gente quer agradecer mais esse momento especial, que Deus venha poderosamente trabalhar na vida de vocês, e Deus possa resplandecer a glória dele através da vida de vocês também. Até o próximo vídeo, amém?